Olá, como vai? Bem-vindo, bem-vinda! Está começando mais um consultório de família, mais um encontro nosso, mais uma oportunidade nossa. Então aproveitemos, eu quero aproveitar o programa de hoje, como sempre acontece, de aprender mais, de saber mais, de ampliar mais as ideias. Aqui comigo, eu quero que seja a mesma coisa com você. Percebendo, observando, fazendo perguntas em cima de perguntas, observando as próprias respostas, sendo confiadamente alguém que está atento àquilo que pode ser de grande significado para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Às vezes nós vamos vivendo no automático, as coisas vão acontecendo de nos empurrar e nos levar, e nós somos levados assim. Se algum dia desses alguém nos perguntar como foi a sua vida, ou como tem sido a sua vida, é capaz de dar uma olhada para trás e ver que nos últimos dias, na verdade, não tem muita história para se contar, porque foi levado apenas, foi empurrado apenas, e nem se deu tempo de fazer nenhuma reflexão, de fazer nenhum aproveitamento das coisas acontecidas, não teve oportunidade de nem ao menos pensar se mesmo as coisas difíceis que aconteceram contribuíram para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Sabe que hoje, eu até postei numa das minhas redes sociais, uma frase que me chamou a atenção. Ela dizia que as coisas não são necessariamente como são, mas eu vejo as coisas como eu sou. E é importante saber que passa por aí mesmo. As coisas não têm o significado por si só, eu dou significado a elas. Tem muito a ver com o que eu penso, tem muito a ver com o que eu sou, tem muito a ver com o que eu tenho de bagagem. Talvez esteja nesse caminho também o que Jesus disse, que se os meus olhos forem bons, todas as coisas serão boas. E isso não é ter um olhar bom ingenuamente, olhar para as coisas que são más e dizer, não, eu as vejo tão boas. Mas é o que esse indivíduo, ou essa coisa, ou essa observação que eu tenho referente a uma situação que tenha um rótulo de mal, ou que seja de fato mal, seja de fato nociva, como é que eu vou lidar com isso? Vai passar por mim, vai passar pelo que eu sei, pelo que eu sou capaz de administrar dentro de mim. Então, vamos pensar mais a respeito de quem nós somos, antes de pensarmos em quem os outros são. Vamos pensar mais a respeito de como eu leio as coisas, porque eu leio as coisas como leio, porque eu as entendo como entendo, mais do que simplesmente dizer o outro não tem caráter, o outro não sabe, o outro é um traste, o outro não presta, está tudo no outro, mas como é que nós chegamos a essa conclusão? Passando por quais caminhos no coração da gente? Nós precisamos ser um pouco mais sérios conosco, com as nossas observações, com as nossas críticas, com o nosso martelo, antes de simplesmente martelar a vida dos outros e, com isso, nós passarmos a ser pessoas mais construtivas com a própria história, mais generoso consigo mesmo, mas também um pouco mais exigente. Às vezes a gente acaba cobrando demais do outro, julgando demais o outro e se desculpando demais. Sem contar, é claro, que às vezes acontece de sermos muito juízes de nós mesmos, carrascos de nós mesmos, que também não é de nenhuma forma edificante, mas sem nenhum extremo, sem nem chegar de um extremo ao outro, mas que tal nós pensarmos melhor, com mais qualidade, a respeito do que é viver, do que é ser gente. Isso é para você que é casado, para você que é solteiro, independente da idade, para você que está sozinho, acompanhado, é para todos nós e sempre é tempo de crescermos. Combinado assim, que nós estejamos hoje mais uma vez abertos para crescermos e fazermos mudanças, então eu convido você a ficar aqui com a gente no nosso programa de hoje. Vamos falar sobre as redes sociais e os relacionamentos, a internet e os relacionamentos. Várias pessoas já trouxeram aqui queixas de viverem situações de traição, de adultério, de mentiras, de enfraquecimento das relações por conta da presença ou da existência de relações muito virtuais. Vamos conversar sobre isso. As minhas convidadas estão aqui comigo e, além de você que é meu convidado, minha convidada muito especial, tenho aqui a Andréia Rojas. Bem-vinda, Andréia. Muito obrigada, uma boa noite, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Obrigada, Andréia Rojas, que é psicóloga e mais uma vez vem colaborar com a gente aqui no nosso programa. Também conosco, Isabel Passos, bem-vinda. Bem, muito obrigada. Muito obrigada. É realmente um prazer estar aqui mais uma vez, né? E especialmente numa semana onde está se comemorando os 20 anos da Novo Tempo. Isso. É muito gostoso estar fazendo parte dessa história há pelo menos 4 anos. É muito bom poder estar contribuindo
com o crescimento, com o trabalho de Deus, através desse instrumento que é tão poderoso e que está chegando a lugares que eu jamais imaginei que fosse chegar. Eu tenho encontrado pessoas que nunca permitiram o acesso da religião e, de repente, já estão assistindo a Novo Tempo, me viram na Novo Tempo, e não a gente assiste o tempo todo, eu adoro esse programa, aquele programa, então a Novo Tempo está entrando onde, de outra maneira, a mensagem não chegaria, e é gostoso fazer parte dessa história. Muito obrigada pela confiança. É verdade. Lembro que nesse final de semana nós tivemos mais uma vez a oportunidade de fazer o Anjos em Ação e foi uma festa linda, com muitas histórias dessas pessoas que foram alcançadas, estão sendo alcançadas pela mensagem de esperança ensinada aqui. A todos muito obrigada pela audiência, pela participação e a todos os Anjos da Esperança, todas as pessoas que ligaram, que estão dispostas a contribuir com a continuidade dessa história, mas é uma história que a gente tem com muita certeza que logo vai chegar ao seu momento máximo, que é o dia da volta de Jesus. Nós estamos aqui anunciando para as famílias, para as crianças, para os jovens, para todas as pessoas, de todas as maneiras, com a linguagem da comunicação, de uma maneira bem diversificada, com um único propósito, anunciar a volta de Jesus e anunciar a verdade de um evangelho, que é uma verdade viva, que não são palavras que vão dizer a você o que é, você precisa experimentar. Então, muito obrigada aos Anjos da Esperança, a quem tornou-se um Anjo da Esperança nesse último final de semana, hoje vai tornar-se ainda um colaborador nosso aqui. Muito obrigada. Andréia, vamos pensar, estou aqui eu falando, nós estamos falando de comunicação, estamos numa televisão que também vai com esse conteúdo direto para a internet. De maneira nenhuma estamos dizendo que toda a tecnologia, que tudo que temos favorável ao desenvolvimento das relações em todos os sentidos seja de alguma forma apenas prejudicial. Não, mas em tudo na vida precisa-se ter cuidados. Então, esse tema de hoje, que inclusive é uma proposta sua, Darleide, vamos pensar sobre isso, conversar sobre isso. O que te motiva, especialmente, a falar do tema relações e redes sociais e internet, por exemplo? A tecnologia ela é um caminho sem volta. Né? Nós temos aí, uma geração mais antiga, digamos, comparando-se com a nova, né, que já está totalmente inserida nesse contexto. E vive isso, já se tornou algo que faz parte do nosso dia a dia, o celular, o computador. Mas nós temos uma geração crescendo nesse contexto também, né, totalmente imersa na tecnologia e nos avanços dela. E me faz pensar, né, como que essas crianças e adolescentes eles vão se formando dentro desse contexto, numa condição de, muitas vezes, não ter o controle sobre aquilo que usam. Então, o celular, o jogo de videogame, o joguinho no computador. Quais são os critérios que essa criança, né, está construindo de autocontrole, de saber a hora de parar, de estar consigo mesmo? Porque a gente tem aí a geração mais conectada da história, mais estimulada da história também. Uma geração que, quando está de folga, está sendo estimulada. Porque quando elas não estão na aula ou nos 550 cursos que fazem, estão no videogame, estão no tablet, estão no celular, estão conectadas ouvindo música. Então, ou seja, eles estão de folga das atividades, mas estão sendo estimulados. Eles não param, eles não aprendem a estar consigo mesmo. Tem crianças muitas crianças estão brincando cada vez menos. Então, são essas questões que me fazem pensar que tem o lado bom, o lado benéfico, claro que tem, não é disso que a gente não está levantando isso, mas que a gente precisa refletir, sim, sobre o uso que a gente faz da tecnologia e penso que ensinar essa geração que está crescendo imersa nesse contexto a ter alguns critérios, a saber desligar essa tecnologia de vez em quando e estar consigo mesmo para poder estar com o outro também. Né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um documentário que foi divulgado. Está disponível na internet, se eu não me engano, o nome do documentário é Além do Peso. E eu achei muito interessante uma informação que eles trouxeram naquele documentário. Crianças que não sabiam diferenciar entre uma manga e um abacate. Não sabem. Não sabem. Eles não sabiam identificar o que era uma batatinha.
Foi dada batatinha como verdura e eles não sabem identificar. Como legume. Mas, sim, mas de longe eles identificaram uma batatinha... chips. Chips. De longe. Por que isso acontece? Por causa da mídia. E eram crianças que viviam no meio da floresta amazônica. Sério? Dorme com um barulho desse. Lá não chega verduras. Pense aí, eles não têm acesso a uma loja que venda verduras e legumes. Eles não têm. Mas no meio daquelas passagens de madeira que dão acesso às palafitas, passa caminhões de refrigerante. Caminhões, que eu digo, caminhões, carrinhos que puxam, eles arrastam refrigerantes para dentro desses lugares. O que faz isso? No meio do rio tem um barco de uma fábrica famosa de chocolate e biscoito. Crianças com 5 anos pesando 60 quilos. Por conta desse tipo de massificação, desse tipo de informação que chega lá. Porque a internet traz isso, porque a TV traz isso. A indústria faz isso, o comércio faz isso. Entendeu? Tudo de mãos dadas aí, né? Todo mundo junto. São recursos que se aliam. Não é? Eu acho que a gente precisa ser muito prudente quando a gente trata desse assunto, porque assim, essa nova geração que nasce já imersa nisso, ela já é alfabetizada a partir daí. As escolas hoje, o poder público, enquanto política pública, você já encontra nas escolas públicas crianças do ensino fundamental 1 recebendo aí como recurso um tablet, um notebook. Eles já recebem, eles têm acesso. Isso é bom, isso não é ruim. Isso é bom, porque assim, a criança já não precisa mais ir a uma biblioteca, ou ele não tinha acesso a uma biblioteca porque morava no meio da caatinga e lá não tinha, mas agora ele tem, porque ele tem acesso a um laboratório com internet. Isso é maravilhoso. Eu acho que a grande questão, e assim, Andréa está sendo muito feliz ao falar sobre a questão do modo de usar e dos critérios e do controle, que eu acho que aí, Andréa, entra de cara o papel da paternagem, da maternagem, entendeu? Porque assim, é muito fácil eu pegar um tablet, eu pegar um recurso desse e colocar na mão de uma criança, de um adolescente, que ele não tem capacidade de fazer juízo de valor e de saber o que é certo e o que é errado, e o que está dentro do limite, o que está passando do limite. Quem tem que fazer esse juízo de valor é pai e mãe. E, poxa vida, isso dá trabalho, Darleide. Isso cansa. E aí a própria tecnologia, né, ocupa esse lugar, porque é muito fácil, né? Eu coloco um tablet ali para o meu bebê, ele fica distraído, eu vou fazer minhas coisas. Aí depois ele vai comer, eu coloco o tablet lá, ele fica distraído, eu consigo colocar a comida na boquinha dele. E quando a gente vai passear, tem já no carro uma telinha também com um desenho passando. Sim. Só que o que acontece? As crianças, a aprendizagem social delas se dá pelo contato, pela experiência. E o que os estudiosos têm percebido é que existem as crianças, né, e já os adolescentes estão crescendo analfabetos emocionalmente, porque eles não estão conseguindo discernir os traços, se uma pessoa está triste ou contente, as emoções. Eles não estão conseguindo identificar e nomear as emoções nas pessoas. Por quê? Porque elas estão vivendo assim. Voltadas. Né? Então, assim, as crianças, elas precisam do contato. Existe aprendizagem quando uma criança está comendo e está fazendo lá a birra dela, e a mãe vai conversando e tenta por um jeito, tenta pelo outro. Existe uma relação ali que está construtiva. Quando uma criança vai passear com o carro e está entediada, ela vai ter que encontrar recursos dela também para lidar com o seu tédio, para aprender a se distrair. E isso tem a ver também com a aprendizagem do autocontrole, né? Nós vamos para o intervalo, voltamos para conversar ainda com a psicóloga Andréa Rojas, com a terapeuta de família Isabel Passos e com você. O que você diz a respeito desse tema? Sabe aquela criança que fica com o tablet porque a mamãe quer precisa que ela fique quietinha? Já parou para pensar que isso pode ter algum prejuízo para a criança, para a relação da criança com a mãe, com os pais, para o desenvolvimento dela? Já estudou sobre? Já perguntou sobre? A gente quer dizer mais algo a respeito disso. E também vamos chegar nas relações adultas, no que pode interferir
interferir o acesso direto, contínuo às redes sociais, à internet, o uso dessa ferramenta no prejuízo que possa vir de alguma maneira para algumas relações no universo adulto, tá bom? É logo depois do intervalo, nós já voltamos. Até já. Um monte de gente lindinha aqui dizendo que está sintonizado, que está sentado já no sofá, como diz o Alimento Diário, participando aqui com a gente no nosso Instagram, dizendo: estou no sofá. A Flávia dizendo: muito bom, esperando a continuidade do programa. E ainda dizendo: boa noite, lindas. Com nós. Adorei. Beijo, Flávia. E o que mais? A Carla, muito obrigada por seu carinho também. A Jamile, lá de Petrolina, mandando um abraço para você, a família Remígio. Isso mesmo. A Aurinete, ligados, Gabriel e a Aurinete de Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Beijo para vocês, amores. Fiquem todos com Deus. Tem beijo para mandar, que tem gente assistindo lá em BH, né? Em Belo Horizonte, esperando o beijo, que é o Ian e a Micaela, meus filhos, que estão com o papai Johan. Um beijão para eles e já podem dormir. Queridos. E você, princesa? Então, eu quero mandar um beijo primeiro para meu marido e para meus filhos que estão em casa, não é, me assistindo. Para minha mãe, que hoje de manhã me deu alegria, aliás, ontem de manhã me deu alegria de, com 88 anos, mandar 3 áudios pelo WhatsApp para mim. Eu achei, é o fim do mundo, entendeu? É o apocalipse, meu apocalipse now, minha mãe usando o WhatsApp. Mas eu achei muito lindo. E assim, um beijo para ela está na roça, ela está lá me assistindo. Eu quero mandar um beijo para o pessoal de Nova York, New Jersey e Filadélfia. Eu estarei lá semana que vem com meu marido. Será uma alegria voltar aos Estados Unidos e estar com esses irmãos queridos lá nessa região. E quero mandar um beijo para o pessoal de Vista da Serra, no Espírito Santo. Eu estive com eles no final do ano, fazendo um encontro de casais. E assim, eu estou devendo esse beijo para eles. Muito obrigada. E um beijo para a mãe e painho, que agora estão morando em Hortolândia. Pronto, a gente dá a oportunidade de mandar um beijo. Ela quer mandar, né, para o ano todo, por todos os dias que ela não veio aqui no programa. Beijo para o pessoal de Baixo Guandu, no Espírito Santo, onde estarei nesse final de semana, eu e meu marido. Um beijo para vocês desde já. A Adriane diz assim: os nossos filhos não sabem procurar assuntos de pesquisas escolares nos índices dos livros, ou seja, não conseguem manusear os livros, lançam o assunto na internet, a pesquisa está pronta, é só imprimir. Um beijo, meninas. Seria tão bom se fosse só isso. Então, assim, está muito superficial essa nossa ideia de que é só isso. O perigo mora ali mesmo, escondidinho, justamente na pesquisa. Pais, tenham mais cuidado, tenham mais atenção. Não é tão simples assim. Outro dia nós fazíamos aqui o programa ao vivo, enquanto chegou uma mãe, o recadinho de uma mãe dizendo que naquele dia ela estava assim arrasada porque a menina de 4 anos estava acessando conteúdo adulto, conteúdo pornográfico. Como? Não sei. Como ela chegou até ali? Não sei. Se foi um adulto que ensinou? Não sei. Mas não é tão simples assim, mãezinha. Darleide, a estatística que se tem é assustadora. Eu estava conversando com a Andréa em off, dizendo a ela: 47% do acesso de site pornográfico é feito por crianças até 9 anos, não é a partir de, é até 9 anos, ou seja, são crianças menores que 9 anos que estão tendo acesso a site pornográfico. E na pesquisa que revela esse número também diz que 80% dos adolescentes hoje já tiveram acesso a conteúdos pornográficos pesados. Inclusive, André, eu não sei como é que é a tua prática clínica, mas eu tenho tido casos recorrentes no consultório de automutilação de adolescentes, né? Que é aquela situação de mutilar mesmo. Eles usam de tudo para se automutilar. De cortar. Eles usam caneta, eles usam... A lâmina. A lâmina, palito de churrasco, tudo que for pontiagudo, eles utilizam para se machucar. E eles alguns conseguem verbalizar claramente que é uma forma de transferir a dor da alma e de projetar ali para poder desviar. É um deslocamento afetivo. Não é? Na realidade, é isso que acontece. Mas uma coisa que eu acabei percebendo no consultório, nesses casos de automutilação que eu tive no consultório, pelo menos 3 deles tinha uso de pornografia.
Em um dos casos, a menina acessava site pornô desde os 9 anos de idade. E ela me deu os links, e eu acessei e eram coisas muito pesadas. E é interessante porque, além desses acessos, eles estão produzindo. Sim, Né? Eles sim, estão exato. produzindo a pornografia e estão passando pelo WhatsApp nos grupos de crianças e adolescentes. Né? Então, assim, a gente pergunta, a primeira coisa, quando a gente fala da criança de 4 anos, como é que uma criança de 4 anos tem acesso, tem algo tecnológico na mão dela? Né? Sem controle, sem cuidados. Uma coisa para se pensar. Há necessidade de já colocar uma tecnologia na mão de uma criança tão pequena? Para a gente pensar. Né? A outra coisa é, essas crianças, esses adolescentes, eles estão produzindo essa pornografia, eles estão acessando isso. E aonde estão os pais? Que cuidado existe? Quais são os critérios que existem nessa casa em relação ao uso da internet, ao uso da tecnologia? O acompanhamento. O que se faz nisso, né? Exatamente. Porque se isso está acontecendo, é porque eles estão livres para fazer. Né? E se é alguém, mesmo do convívio, da família, de amizade, ou na escola, às vezes são os coleguinhas na escola que trouxeram de casa isso, é um abuso que se comete contra as crianças de colocá-las expostas a conteúdo que deteriora a formação dela no que diz respeito à sua própria sexualidade. Então, mães e pais, mais atenção, mais cuidado. Por que as crianças têm tanto acesso à tecnologia? Por que as crianças já têm celular, têm smartphone? Não é um celular para ligar, tem smartphone com acesso à internet. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande. A responsabilidade dos pais, que muitas vezes pesa sobre um princípio que é um cuidado, uma ideia que é assim: ai, que dó, toda criança tem, todo mundo tem. Eu não tive. Ah, eu não tive. Você Qual o sabe, problema que eles tenham? Você sabe qual é a idade mínima, por exemplo, para que um adolescente ele possa fazer o cadastro no Facebook? Você sabe? Qual é? 13. Por que as crianças de 7 anos têm Facebook, né? Quem Porque fez para ou eles? ou alguém está fazendo. E está fazendo falseando a data de nascimento. Porque se colocar a data real, o Facebook não vai aceitar. Eu queria chamar a atenção também para uma questão, que são as experiências reais. Né? Nós estamos num contexto e estamos inserindo as crianças nesse contexto de que tudo tem que ser fotografado e postado e curtido. Né? Então, outro dia, foi aqui em São José, a última vez que eu vim, a gente estava num parque da cidade, e eu vi um menino de uns 9, 10 anos, ele entrou correndo na área dos brinquedos, segurando o celular assim, né? Já filmando tudo. Aquilo me chocou porque eu fiquei pensando assim, qual é a experiência dessa criança? Né? O que está contando para ela ali? Já vi várias mães, fica assim bonitinha nesse lugar que eu vou postar no Facebook. Né? Então, assim, a criança ela já vai sendo moldada com esse contexto de ter que ser curtida a foto, e isso vai alimentando também. Né? A questão da autoestima é como se só valesse se fosse curtida. Né? Eu sou bonita se eu tiver muitas curtidas na minha foto. E isso para os adolescentes também. Então, assim, você deixa de ter experiências reais, contatos reais que te dão um retorno, né? Não só a aprendizagem, mas o retorno da relação, para você ter o virtual. E aí a distorção acontece. Então, assim, a gente tem muitos adolescentes que estão sendo, eu vou dizer assim, moldados mesmo, né? A personalidade por conta das curtidas das redes sociais. E aí, para ter isso, vai só descendo, né? Ladeira abaixo. Tira uma foto mais sensual, daqui a pouco tira a roupa, faz os nudes, manda vídeos, porque isso vai ter, né, um sucesso enorme entre a garotada. Só que o caráter e a personalidade, as emoções, né? Como que fica? Quem se importa? Então, Andréa, isso que você está trazendo é bem interessante. Uma situação, ela alimenta a outra, não é? É divertido, massageia o ego, essa coisa de você postar e as pessoas curtirem, as pessoas comentarem. Eu vejo muitas meninas que postam suas fotos com bicos, com caras e bocas, né? Elas postam essas fotos. Mas nem são somente elas. A gente, é porque eu acho que você não está no Instagram, mas a gente, vamos falar de gente grande também, Sim. faz. Quantas vezes nós, adultos, colocamos lá uma foto, uma selfie que seja, e aí vai procurar o filtro.
Porque não pode aparecer a mancha, não pode aparecer a Sim. marca, não pode... Eu tenho que aparecer bonita, perfeita, já fica assim, aquele ângulo, aquela coisa. É gente grande. Você imagina como isso afeta quem ainda está crescendo? Crescendo. E que está olhando, né? Que está Tá só olhando. observando. E numa É. fase de construção da identidade, porque essa coisa do elogio e da aparência física para o adolescente é extremamente importante. É uma fase onde eles são muito cruéis e muito exigentes uns com os outros. Eles não têm pena, eles não têm dó, sabe, nas coisas que eles falam uns para os outros. Então, essas meninas postam, e esses meninos também postam essas fotos, e eles ficam correndo toda hora para olhar lá quantas curtidas que aconteceu e quantos comentários foram feitos e que comentários foram feitos. Só que tem uma situação que antecede a isso, que eu, por trabalhar com família, percebo, que alimenta essa situação. Essa menina, muitas vezes, nunca recebe um elogio em casa. O pai, a figura masculina, que é extremamente importante para a sexualidade, para a construção da sexualidade dessa filha, dessa menina, ele não elogia, ele não está ali observando. Quando ela troca de roupa, quando ela faz o cabelo, desse pai olhar e dizer, você está linda, minha filha. Ele que é a referência dela, Ele né? que é a referência masculina dela. E ela vai buscar isso agora com o recurso da internet. O real não está acontecendo. real E não aí está- eles vão pro Isso. virtual, né? Apesar de que a gente sabe que o ego é guloso, né? O ego, Muito. quanto mais ganha, mais quer e mais quer. Eu E aí esse diria, Darleide, que é despertamento... um saco sem fundo. Pois é. Entendeu? Guloso, saco sem fundo. É. Então, quanto mais curtidas, quanto mais exibição, quanto mais linda, 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 a gente vai achando que aquilo, opa, aquilo me faz. É tudo tão banal, tão bobo, tão vazio. Vamos falar um pouquinho do universo adulto? Vamos falar das relações que sofrem muito também com a intervenção, a interferência, melhor dizendo, da internet, das redes sociais. Tem aqui várias mulheres trazendo questões referentes a traição. E isso é uma coisa muito real. No mundo virtual, a realidade é que desperta muita traição, muita mentira. Tem aqui uma moça contando que ela descobriu cadastros do marido dela, procurando mulheres para se relacionar. Aí eles dizem que são solteiros, enfim. Muita mentira nesse mundo onde as pessoas podem se esconder. Verdade, Isabel? Darleide, as pesquisas indicam que 68% dos divórcios que acontecem hoje, eles tiveram adultério envolvido e que nasceram na virtualidade. Né? O que é assustador. Uma outra coisa é que o adultério virtual, você pode até dizer assim, não houve toque, não houve contato físico, mas o adultério aconteceu. Se não aconteceu o contato físico, ele não aconteceu por uma questão geográfica e de oportunidade. Mas se tiver oportunidade, e que inclusive os estudos mostram que um relacionamento que começa na virtualidade, ele evolui para a realidade, começa com o computador, com a internet, daqui a pouco está com ligações telefônicas e agora com o WhatsApp ficou a maravilha, E né? daqui a pouco o encontro marcado. Entendeu? E daqui a pouco eles começam a se encontrar. Então, é importante dizer que o efeito dessa atitude, ainda que não chegue ao contato físico, mas o efeito gerado na relação real é tão devastador e é tão destruidor quanto se o adultério físico tivesse acontecido. Porque o que leva em conta nessa hora é, primeiro, a rejeição do outro, a desconsideração do outro que existe na minha vida, e, segundo, o vínculo emocional que eu construo com essa outra pessoa, porque essa outra pessoa passa a ter significado. E, inclusive, é importante ressaltar que, na maioria das vezes, homens ou mulheres que buscam esses vínculos na virtualidade, eles buscam porque eles se sentem à vontade, lá eles são quem eles querem ser, eles não são... Eles mostram o que eles querem, Eles né? querem, eles não são o real, entende? Então, a esposa, a companheira aqui, ela convive, ela ama e ela cuida do real. É daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Aquele da virtualidade, não. Ele cuida do meu eu idealizado. Eu idealizo o meu eu e eu mostro para ele apenas aquilo que eu idealizo. Não é nem o que o outro idealiza. É aquilo que eu gostaria de ser e não sou.
E é um jogo totalmente ilusório, porque o outro está na mesma, né? Mostrando também só a parte idealizada dele. Então, é um desencontro total. Pode até durar por um tempo, se vai, né? Se tem realmente um encontro, mas não sustenta, né? Porque tanta ilusão. É muita ilusão. Aí vem, André, um psicanalista que eu gosto muito, já é bem idoso, o doutor Pomponelli diz uma coisa: o novo fica velho. O novo vai ficar velho. Quem deixa a sua relação conjugal buscando, quer seja numa relação virtual ou em uma outra relação real, uma satisfação de algo que não está encontrando nessa relação aqui, esse novo que aparentemente traz esse encaixe, essa satisfação, ele vai ficar velho. Ele vai apresentar futuramente as mesmas frustrações que esse relacionamento que eu tenho aqui já tem. Então, a questão é de como lidar com isso aqui. É abrir mão de expectativas e idealizações que a gente alimenta, sabe? E aprender a amar o real, a ser feliz com o real. Claro que isso se aplica também a todas as outras relações perigosas, né? A todas as outras ciladas. Quando alguém está se envolvendo com uma terceira pessoa, sempre vai com essa idealização. E eu chamaria atenção também, já que a gente agora estamos falando dos adultos, né? Nós estamos falando dos adultos. Os aplicativos, né, de relacionamento, né? Principalmente para as mulheres, né? Que elas acreditam, às vezes depositam, né, as suas esperanças no aplicativo que alguém se cadastrou para curtir, né, para conhecer mais pessoas, mas que também não quer algo mais sério, não quer o compromisso, e elas acabam acreditando no interesse da outra pessoa, construindo uma idealização também, se frustrando, se magoando, e aí fica deprimido e vira um ciclo, né? Pode encontrar alguém ali que está dizendo a verdade? Pode. Tem histórias de relacionamentos que surgiram dali. Sim, em todo o ambiente vai encontrar alguém que seja honesto. Não, eu estou aqui de verdade, quero dizer. Mas é preciso ter muito cuidado. Eu recebi a história há pouco tempo de uma moça que dizia de uma história longa de envolvimento com um rapaz, e ela dizia assim: mas você já esteve com ele? Ainda não. Ele está com câncer, ele está fazendo tratamento, e ela assim, chorosa, sentida, porque ele não queria vê-la pessoalmente por conta do estado dele em fazer o tratamento do câncer. E eu assim: mas amiga, você realmente está certa de que ele está dizendo a verdade? Ela acredita. E nós, em relações virtuais, nós somos levados em algum momento por algum gancho, por alguma coisa que é nossa, somos levados a erros, sim, podemos ser levados a erros, sim. Então, é muito importante, e eu digo isso até passando por mim, que lido muito com essa ferramenta, ouvindo histórias, trabalhando histórias. Eu já me vi em situação de engano. Isso é cruel, você se sente assim, largada ao léu. Como eu não fui esperto o suficiente para perceber? Então, muita atenção, muito cuidado. É assim mesmo, o mundo está nessa condição. A gente precisa ter a toda hora um cuidado extremo até com o que está à nossa volta, com o que está sendo dito. Isso é verdade ou não é? Checar, chegar junto, porque senão, amigo, o que tem de gente louca varrida, sem noção e desesperada para puxar um para o fundo do poço onde ela está, é muito grande. E aí, quantos casamentos desfeitos? Vamos para o intervalo e na volta vamos falar ainda sobre casamentos desfeitos, adultério, relações totalmente truncadas por conta de um aspecto virtual que está envolvendo ali aquela relação, e muita gente se perde nisso. Até já. Nanda Soares diz que há 15 dias ela descobriu a Novo Tempo e o consultório de família, e ela diz: o programa, diz exatamente assim, o programa está mudando a minha vida. Em 2 semanas, ela já deve ter visto alguns outros programas na internet também. Se não o fez, aqui fica a dica: nós temos o nosso canal no YouTube e ali nós temos todos os programas postados, disponíveis para você assistir, sobre diversos assuntos, sobre diversas questões, que vai continuar ajudando você a mudar a vida, mudar aspectos com tomadas de decisões importantes. Um beijo, Nanda, muito obrigada. A Fabiola diz que a irmã dela está completando hoje 63 anos de idade, diz o aniversário é dela, mas o presente é a Novo Tempo, e está aqui assistindo o consultório de família. Ela é de Votuporanga, aqui em São Paulo. Um beijo para você também, feliz aniversário. Como é o nome da sua irmã, da sua mãe, né? Como é o nome da mãe? Não veio o nome da mãe? Ah, veio. Meire Lopes. Um beijo para você, viu, Meire? Obrigada. Fabiola também. Vamos lá, quem mais? A Núbia, assídua ao programa, e ela diz: a internet já me causou vários transtornos. Então,
a gente precisa ter sabedoria para não cair nas ciladas, né? Então, o que eu quero saber das minhas convidadas? Andréa Rojas e Isabel Passos. O que nós podemos fazer como cuidados? Em que situações nós podemos facilmente nos deixar levar, colocando em risco a nossa segurança, a segurança da família, inclusive, dos relacionamentos? Por onde a gente começa, Andréa? Eu fiquei pensando na realidade, né? Sempre amarrar o virtual com o real. Então, você se interessou por alguém, vamos supor. Você está solteira, se interessou por alguém, vai contando para os amigos. Vai falando um pouquinho. Por quê? Porque os amigos podem te dar uma dica e ver aquilo que você não está conseguindo enxergar. Às vezes você está tão envolta na história, tão envolvida, que você não percebe, né, que de repente a pessoa está manipulando, está te levando na conversa, e alguém mais próximo a você, que está a par da história, pode te trazer para a realidade. Eu acho que esse é um cuidado, né, interessante. Uma outra coisa que eu pensei em relação ao tempo, né? Porque a tecnologia, ela traz uma distorção do tempo, né? Os estudiosos falaram que existe um movimento de você, quando você abaixa e entra nela, você perde a noção. Então, assim, o feijão queima, o leite derrama, a criança desaparece da sua frente, você é quase atropelada, porque você realmente entra naquilo e perde a noção. Meu, gente, quer ver uma coisa muito sem noção que eu lembrei agora? Os pokémons, né? Estão aí os monstros, as pessoas enlouquecidas. Enlouquecidas, cidade afora. Meu Deus, que isso? Então, né? Foge absolutamente do controle. Foge. E assim, é claro que tem os que defendem, tem alguns pontos que são positivos, mas eu acho que as pessoas não estão se dando conta, e eu acho que isso é importante da gente falar, principalmente em relação a crianças e adolescentes. Vicia. Tecnologia vicia, videogame vicia, e você tem que ensinar autocontrole. E um jogo de realidade como um Pokémon, né, você entra e não se dá conta de quanto tempo você ficou ali. Nem de onde entrou, nem onde está, nada, E aí, né, vem as histórias de roubo, caiu no buraco, quase foi atropelado, saiu do carro e o carro ficou aberto. Então, assim, a realidade, né, chama, grita, e a pessoa está lá. E aí, com base nisso, eu diria assim, que a gente também precisa aprender a se desligar. Se a gente não aprender a desligar, vai ser difícil o autocontrole. E ensinar o controle para as crianças. Então, você vai dar a tecnologia para um filhinho maior, quanto tempo? O que vai ver? Quanto tempo vai poder ficar? Que horas vai tirar? E o que você vai proporcionar depois? Porque não adianta só tirar e não dar, né? Outras alternativas. Estabelecendo regras. E os pais terem controle realmente dessas regras. Nós voltamos novamente para as crianças, então eu vou aproveitar e perguntar uma coisa que acho que foi você que em algum momento, enquanto conversávamos antes do programa, Andréa, você falou a respeito de muitas vezes o pai dá a uma criança um tablet, um smartphone lá na igreja. E aí, só que ela está quieta. Só que o pai e a mãe estão perdendo a oportunidade de ensinar a criança como se comportar. Sim. Porque o que está sendo dado para ela não é a oportunidade de se comportar, porque ela está quietinha, ocupada ali com o tablet. É uma oportunidade incrível, eu não diria só na igreja essa questão. Sim. É no restaurante, Sim. é no consultório médico. Nós estamos usando a tecnologia para anestesiar as crianças. E não estamos ensinando elas a se portarem nos lugares. Então, assim, você chega no restaurante, ela está calma e tranquila, mas está lá, né? E como que ela vai aprender? Que ali é um lugar que tem que se portar, que tem regras, que ela precisa ter o autocontrole de esperar a vez dela. Desenvolver o aspecto social Exatamente, da relação. Se conectar com aqueles que estão ao lado dela. Então, mas antigamente, no meu tempo na igreja, a gente ficava pintando e colorindo? Sim, só que quando você pinta, né, e fica ali com outras atividades, com papel e caneta, o tipo de aprendizagem, o tipo de interação é totalmente diferente de um aparelho tecnológico. O papel não anestesia. Não anestesia. O lápis de cor não anestesia, né? Exatamente. E eu comentei com a Andréa a respeito de um ponto de por que os pais dão um aparelho desse para uma criança. Tem essa utilidade, né? Tem esse papel da questão de que ocupa a criança e liberta um pouco os pais naquele momento, mas tem algo do ego dos pais. Tem uma disputa de poder aí. É pela vaidade de dizer, eu posso, eu pude dar um tablet para o meu filho pode levar isso para a escola e despertar nos seus colegas a inveja e os sentimentos, nossa, eu não tenho, não é?
Então, meu filho ele pode fazer essa exibição, porque eu pude dar para ele. Então, tem uma coisa da vaidade, eu não dou pela criança, eu dou por mim. É para demonstrar poder, é para competir, entende? Tem essa coisa também. Com certeza. Tem isso que é muito forte. O meu colega de trabalho comprou um celular que está mais avançado que o meu, mas eu acabei de comprar o meu, mas não é melhor que o dele. Então, eu compro outro melhor que o dele para poder eu estar na frente. É numa vida enlouquecedora, sabe? De medir poder, de medir força. Então, tem essa cultura também. E as crianças já crescem assim. Quantas crianças você vê que, nas suas relações com outras crianças, estabelecem esse tipo de discurso? E dizem, olha, eu tenho isso, ou eu tenho aquilo, ou eu tenho essa roupa, eu tenho esse equipamento. Eu me recordo especialmente do caso de duas crianças, dois irmãos, em que um tinha um smartphone, ele mais velho. Aliás, ele não tinha, ele estava sem, o dele tinha quebrado e o mais novo tinha, e ele exibia. No dia em que o mais velho ganha um smartphone que parecia ser melhor que o dele, o semblante, a fisionomia, há um desgaste assim de, como assim agora ele tem, é melhor que o meu, sabe? São crianças. Aí você vê de maneira tão clara o que está escrito na Bíblia, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Como a gente já nasce com isso, né? Esse sentimento mesmo de se sentir melhor, essa necessidade de ser melhor do que o outro. Muito bem, meninas, teremos que fazer outro programa só para a gente continuar desse tema. Deixa eu só então voltar um pouquinho para o universo adulto, porque tem questões assim que não vai dar tempo de trabalharmos todas hoje, mas só para a gente fechar, vamos voltando então para o universo adulto. Sabe uma coisa que eu acho muito importante, nós todos, eu, você todos aí de casa, sem esse pretexto de dizer assim, não, comigo não acontece. Acontece. Vai um de nós encontrar uma relação antiga nas redes sociais, um ex-namorado que seja, e bate um papo, fica de conversa para ver se não corre um perigo danado, porque vem o quê? Memória? Lembrança, alguma coisa assim, um relacionamento hoje que não está muito legal e vem uma outra história antiga com toda a força, não é um perigo que a gente precisa evitar? Sem dúvida, porque é muito mais fácil você encontrar essa história antiga na internet do que trombar com ela na rua. Então? Né? E assim, encontrar na rua, oi, tudo bem? E você continua o caminho e ela dela. Agora, ali no mundo virtual, a tentação, né, é muito grande, de mais um clique, mais uma conversinha, e é uma janela que se abre. Onde devia ter uma parede já bem fechada. O que a gente faz? Bloqueia? O que a gente Então. faz? Se afasta? Não aceita o convite? Eu penso que nós temos algumas variáveis aí, né? Como Claro. sistêmica que sou, né? Então, eu considero algumas variáveis. Você imagine que um contato, ainda que despretensioso, com uma pessoa com quem você teve um relacionamento aí no passado, e vamos pensar que esse relacionamento não ficou exatamente bem resolvido, ficaram algumas questões em aberto, né? E que na sua fantasia e no seu imaginário aí você fica, de vez em quando você lembra, e lembra com certo encanto, sabe, dessa história que você viveu e que por alguma razão não deu certo, e aí faz eu me lembrar do Simplesmente Acontece, né, do filme Simplesmente Acontece, dessa coisa mesmo que de repente não deu certo. Aí ele aparece das sombras, ele renasce das cinzas aí no Facebook ou no Instagram, e aí renasce exatamente no momento em que você olha para o lado, você olha para seu marido, você olha para sua esposa e você está vivendo uma crise terrível no casamento. Seu marido, que era bonitinho, agora está barrigudo, chato, entendeu? Está apresentando para você o pior, você está super insatisfeita, mas o cara continua lindo, sabe? E ele continua encantador. Quem? Aquele outro, o o que surgiu das sombras. Sim, aparentemente continua, Claro. porque A sua idealização, a ele referência continua, que né? ela tem. continua, porque o momento que você parou com ele era encantador. Exatamente. Então, ele está congelado na sua imaginação, ele está congelado. Você retoma a história, não é de agora, não é da tua realidade de agora. Nem da dele, né? E nem da dele, nem da dele. Você retoma, é daquele momento, sabe, em que vocês pararam. É com aquelas variáveis de lá. E é isso que é perigoso, isso que é frustrante.
Porque pode, de repente, surgir daí um relacionamento, você quebrar a cara. Porque, primeiro, você está rompendo um vínculo que só precisava ser melhor cuidado, não é? Precisava ser melhor estruturado, na ilusão de retomar um vínculo que você tinha no passado e que era maravilhoso, e de repente, mas por que não é agora? Não é agora porque, segundo Heráclito, um filósofo grego, ele diz que ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes, ninguém. Porque a água que passou hoje não é a mesma que vai passar amanhã, sabe? A Isabel de hoje não é a mesma de 20 anos atrás, quando a gente teve algum relacionamento. Não é. É outra. Eu já tive outras experiências, e ele também. E a gente é transformado. É um risco muito grande. É uma ilusão muito grande. A gente corre atrás de idealizações. A gente corre muito atrás de atender às nossas idealizações. Eu continuo e quero mandar um beijo para ela bem grande, para Yara Camarata. Eu continuo com a ideia de Yara Camarata, sabe, de que nós precisamos parar de esperar os amores românticos, aqueles amores de filme, aqueles amores perfeitos. A gente precisa aprender a ser feliz com o amor de carne e osso, que é real, que conhece o melhor e o pior da gente e mesmo assim nos ama. Sabe? E mesmo assim nos aceita. E a gente também conhece o melhor e o pior do outro, e mesmo assim a gente ama. Né? Isso a realidade traz, isso o contato olho no olho traz. As pessoas cobram muito de mim porque eu não faço terapia virtual, eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu creio muito no efeito do contato com o cliente, sabe? Eu preciso olhar para ele. Ele ali é real, sabe? Eu posso até atender um paciente algum dia via Skype, se ele já tiver um vínculo terapêutico comigo. Mas eu construir um vínculo na virtualidade, não, eu não acredito. Sinceramente, como um aconselhamento, um direcionamento ali mais curto, até pode ser, mas como um vínculo terapêutico, não. Não dá. Eu preciso... eu sou sinestésica demais. Sabe? Eu acho que dentro disso que a gente está falando, né? Quando você perceber que você precisa criar muita história para justificar aquele contato, quando você perceber que aquilo de alguma forma está mexendo com você, existe lá um delete, né? Vai lá. Existe um bloquear, vai lá, né? Porque não vai fazer bem. Se a relação ficou lá atrás, deixa ela lá. Né? Ela teve a sua história, ela fez parte da sua história, foi bom, mas deixa ela lá. E assim, o que vocês estão dizendo, que a gente está trabalhando aqui, é para termos cuidado com a nossa ilusão, a permissão que nós damos para nos fazermos numa ilusão. A nossa vulnerabilidade e a nossa ilusão. Nossa ilusão. Nós precisamos saber que uma ilusão nos conquista, porque ela está dentro da gente, ela é um ideal nosso, ela é uma coisa nossa, nós queremos. Não é assim, eu estava lá, de repente... me chamou a atenção. Não, você estava procurando de alguma maneira quando se permitiu ficar e adentrar naquela história antiga. E ver as fotos, né? Curtir, se permitir. E, enfim, tem outras muitas maneiras de a gente se colocar ali de maneira vulnerável e corromper os nossos relacionamentos. Só um detalhe, quando a Isabel está dizendo que ela não acredita nesse processo terapêutico virtual, ela está falando dela, viu, gente? Ela estava dizendo, eu sou sinestésica, é importante para mim, que eu acho importante dizer isso, para não dizer assim, a Isabel falou que não é bom. Não. Está falando dela. Conheço um monte de gente boa que está fazendo esse trabalho. Nós temos aí a Thaís, nós temos a Vânia, tem um monte de gente que a gente conhece que é extremamente competente. Exato. E que faz esse trabalho. Mas você sente falta do contato, né? Eu tenho essa necessidade do contato, entendeu? Muito bem, meninas, muito obrigada por hoje. Andréa, só o seu recadinho sobre esse tema, porque a gente precisa fechar. Saiba desligar, saiba estar consigo mesmo, lute para ser uma boa companhia para si mesmo, para evitar as ilusões desnecessárias. Perfeito. Evitar andar o perigo não está de andar... Vou reconstruir. O perigo está de andar na beira. É eu andar na beira que é perigoso, sabe? Eu não confiar de que eu posso fazer uma visitinha de vez em quando, eu posso, sabe, ter um contatozinho, inbox de vez em quando, tem nada demais, ninguém vai ficar sabendo, sabe? Inclusive tem uma sigla que foi criada, que é o ECA, ou ACE, que significa Anonimato, Conveniência e Escape. Eu posso escapar das minhas frustrações e realizar as minhas frustrações lá na internet e usar essa conveniência e esse anonimato.
mas os efeitos dessa atitude, eles vão aparecer. Não ficam anônimos, né? Não fica. Eles vão aparecer. Eles vão, de alguma maneira, vão quebrando o vínculo real aqui, vai me distanciando desse outro, porque eu vou construindo um outro universo. Então, o perigo está na beira, então não encoste. Não vá para a beira. E não se ache autossuficiente, Não, de que não. acontece com todos e comigo não, com a gente não. A pior Isso não é desgraça é verdade. confiar em você Pois mesmo. é. Obrigada, Isabel. Obrigada, Andréia. Obrigada a você também. Gente, nós estamos num tempo aqui na história do nosso país em que se grita a plenos pulmões, queremos honestidade, queremos transparência. Vamos aprender a nós mesmos sermos mais honestos e transparentes? Ei, marido, que anda sendo desonesto no seu relacionamento, você pode parar um pouquinho e deixar mostrar, vir à tona um pouquinho só da sua honestidade em ser franco e leal ao compromisso que você tem com a sua mulher? E a você, mulher, também, a mim, a todos nós, cabe essa responsabilidade. Sejamos mais honestos e demos menor atenção às ilusões que nos carregam tanto para esse abismo que a Isabel bem lembrava a respeito de andarmos bem na beira, quase que caindo. Uma hora a gente cai. Então, que não caiamos nós por estarmos confiantes de que temos responsabilidade na nossa tomada de decisão, no nosso olhar, no nosso andar, no nosso jeito de se referir ao outro, de se relacionar com o outro. Preste atenção, relacionamento, casamento, especialmente, é coisa séria. Beijo, até semana que vem.